a gente poderia falar que tratamento para doenças de pele e fraturas ósseas poderia estar no mar? Uma das fontes, né, uma das grandes apostas que a gente tem é o mar, é a biodiversidade marinha, né? Então a gente não pode excluir de maneira alguma, né, outras espécies aí terrestres da biodiversidade brasileira. Então a gente tem uma infinita possibilidade aí de caracterização e identificação de biocompostos, bioativos, biomateriais. Eu trabalho aqui em Santos, né? Então por isso estou muito próximo ao mar e isso acho que incentivou a buscar a exploração, né? A gente fala sempre exploração, mas é uma exploração sustentável da biodiversidade marinha, né? Então a gente começou com o estudo em relação às esponjas marinhas, né? Então a partir de esponja marinha a gente consegue detectar, né, e extrair alguns bioativos para tratamento de fraturas ósseas e pele, né, problemas de queimaduras, por exemplo. E hoje em dia a gente está trabalhando bastante com pele de peixe. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Agora, imagina que você tem alguma queimadura na pele. E um novo tratamento possibilite que essa queimadura seja curada em um espaço menor de tempo e que seja mais econômico. É isto que a Ana Cláudia Renaud e a sua equipe têm estudado. A pesquisa, que ainda está na fase de testes, busca por um tratamento mais eficaz de feridas e fraturas ósseas, a partir de biomateriais extraídos dos peixes e de esponjas marinhas. Nesta conversa, vamos falar também sobre como funciona o trabalho dos pesquisadores e a expectativa deste produto inovador passar pelos testes finais. Tratamentos inovadores. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Professora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gostaria que a senhora se apresentasse falando um pouquinho sobre a sua carreira, como é o desenvolvimento do trabalho no laboratório da Unifesp. Perfeito. Bom, eu que agradeço muitíssimo o convite, né, de falar um pouquinho sobre as nossas pesquisas. Eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada pela pesquisa científica, então eu entrei na carreira acadêmica por causa da pesquisa. Então eu entrei na Unifesp, né, eu terminei meu doutorado, já consegui passar no concurso na minha área de atuação, né. Hoje eu sou docente do Departamento de Biociências aqui da Unifesp, no campus da Baixada Santista, e eu coordeno um laboratório que trabalha muito com a parte de biotecnologia e engenharia tecidual, né. Hoje em dia eu sou muito privilegiada, que eu tenho uma equipe muito competente, né, de alunos, de pesquisadores que me auxiliam aí no desenvolvimento dessas pesquisas. Então, sou muito grata a eles também, né, não poderia estar aqui sem, né, a colaboração e esforço de todos. Então, professora Renata Granito também, que trabalha junto comigo, então também merece o crédito aí por todas essas pesquisas. A gente, nos episódios do podcast, a gente convida nossos seguidores a participarem, né? Seja com perguntas, com comentários, e para esse episódio aqui, alguns deles, né, se manifestaram, que a gente perguntou sobre a importância dos novos estudos, né, para tratamento de saúde, e eles se mostraram interessados, né? Victor Hugo, Sérgio Rosa, Carita, Israel. E o que você poderia dizer sobre a importância de pesquisar esses novos métodos de tratamento, além dos que já existem, né? Qual a importância disso? Na verdade, é de suma importância hoje em dia, né? Nossa linha de pesquisa é principalmente para o desenvolvimento de tratamento, intervenções terapêuticas inovadoras para problemas que acometem o tecido ósseo, né? Por exemplo, fraturas ósseas, e tecido cutâneo, principalmente. Então, queimaduras de grande extensão, úlceras, né, em pacientes diabéticos que a gente não consegue ou é muito difícil de cicatrizar. Então, nossas linhas de pesquisa, né, os nossos trabalhos, eles são voltados, eles são concentrados principalmente no desenvolvimento de intervenções terapêuticas inovadoras, né, para acelerar o processo de reparo, principalmente desses dois, né, problemas que têm uma alta incidência na população brasileira e mundial. Hoje em dia, o que acontece? Muitas vezes, ou os tratamentos não são eficazes, e associado a isso, né, que é um ponto-chave também, eles são muito caros, né? Então, eles são materiais sintéticos, eles são, né, desenvolvidos pela indústria, então eles não são acessíveis à grande maioria da população brasileira, né? Então, isso nos levou realmente, né, a falar assim, não, a gente tem um nicho aqui para ser investigado, né, muita coisa aí para ser desenvolvida, e aí que a gente voltou nossos olhos para a biodiversidade. A gente queria que você contasse um pouco mais sobre essa pesquisa, né? Tem algum determinado tipo de peixe que foi usado? Tem outros espécies marinhas que foram usadas? Explicar um pouquinho sobre isso.
A gente pode explorar qualquer tipo de espécie marinha. Né? Qualquer tipo não, né? Mas a grande maioria de espécies marinhas a gente consegue extrair colágeno, extrair o que a gente fala de hidroxiapatita, né? Biosílica, que pode ser utilizado para tratamento de fraturas ósseas. A gente utiliza uma espécie, o linguado, mas também infinitas possibilidades, né? Porque a gente pode utilizar de qualquer espécie, todas as espécies têm colágeno na pele, o esqueleto do peixe tem cálcio, tem hidroxiapatita, né? Que pode ser utilizada para aplicações aí em fraturas ósseas, né? Só fazendo um adendo, por exemplo, né, que é mais comum, mais famoso, vamos dizer assim, a utilização da pele de tilápia, né, para queimaduras. Então, isso é uma aplicação que já vem sendo feita há muito tempo para acelerar o processo de reparo. Sobre esses novos tratamentos alternativos, a senhora falou do enxerto, mas existe algum outro tipo de tratamento, tipo fita, pomada, alguma coisa que está sendo desenvolvida nessas linhas? Sim, então, na verdade, né, das espécies, a gente tem protocolos, processos, enfim, para extrair o que a gente fala desses bioativos, né, que é, né, um pó, uma molécula, né, e a partir desses bioativos a gente faz, né, o que seria o produto final. Então, em fraturas ósseas mais específicas, a gente consegue fazer como se fosse um enxerto mesmo, né, a gente fala que é scaffold, que é como se fosse um preenchedor mesmo, que a gente consegue colocar naquele local da fratura, né? A partir daí ele consegue, esse enxerto mesmo consegue se integrar com o tecido ósseo e estimular o crescimento e a aceleração do processo de reparo da fratura. E para a pele, a gente já desenvolve uma série, né? A gente não pode colocar o abiativo e jogar lá na fratura, porque, né, ele não consegue ser absorvido. Então, a gente trabalha muito com o desenvolvimento que a gente fala de curativos cutâneos ou membranas cutâneas. Então, a partir desse colágeno, a gente consegue fazer como se fosse um curativo mesmo, né? Um adesivo que a gente coloca em cima da ferida, e a partir daí o colágeno vai se integrando com o leito da ferida, estimulando todo aquele metabolismo e acelerando o processo de reparo. Então, e também tem muitas possibilidades, pomadas é possível, géis, né? Então também vários formatos aí da utilização desses bioativos. E com esses estudos em andamento, né, que vocês têm percebido, qual que é a vantagem, né, desse tipo de tratamento em relação aos tratamentos já convencionais? Para pesquisa, até chegar lá na sociedade, ser aplicado no ser humano, tem uma série de etapas que a gente tem que cumprir para ver a viabilidade, o que a gente fala de bioatividade, né, segurança, porque muitos desses produtos também podem, ou desses bioativos podem causar malefícios, né, para o organismo. Então, a gente está traçando, né, trilhando aí essas etapas, né? Então, a primeira etapa é de manufatura, de extração, né? A gente está na finalização dos testes com animais pré-clínicos para que a gente possa levar para os clínicos, né? Que é o que todo mundo almeja, e depois para a sociedade. Todas as nossas pesquisas, a gente tem que comparar, na verdade, com os produtos que já existem no mercado, né? Então, consequentemente, a gente faz grupos que são tratados com o que já existe no mercado e são tratados e faz a comparação com o que a gente desenvolveu, né? Consequentemente, para ver se um é melhor que o outro ou não. Então, a gente está vendo que os nossos curativos, os nossos enxertos ósseos, eles têm uma bioatividade, um poder de acelerar o processo de reparo de fraturas, de lesões cutâneas, muito maior do que o que já tem no mercado. Utilização de matéria-prima que seria resíduo, que seria, né, entre aspas, lixo, né? Isso gera um custo de produção aí muito reduzido, porque a gente não tem que montar uma indústria, né? Então a gente aproveita o que está lá de descarte, faz processos muito simples aí, baseados em, né, reagentes não tóxicos, baratos, para explorar ou extrair, na verdade, esses bioativos. Uma vantagem muito, muito, muito importante, realmente, é o custo reduzido, né, fácil acesso a essas matérias-primas, né? Então, a associação de dois fatores que, né, se realmente a gente conseguir ter sucesso de levar para a sociedade, vão constituir tratamentos muito, né, importantes aí para a saúde pública brasileira. Só essa questão da redução dos custos, tem uma estimativa de quanto sairia para o consumidor final, ou é muito cedo para a gente falar disso? Específica, né, exatamente, eu não consigo te falar, mas, por exemplo, para você ter ideia de um tratamento do biomaterial para estimular uma fratura óssea, é o melhor do mercado. Então, assim, 1 grama é questão de R$1.000, né? Então, assim, é muito, muito caro.
mas a gente espera realmente que seja uma redução aí de 50%, 60% aí, do que já existe no mercado. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Também já falamos um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade. Eu queria saber se a utilização, especialmente das espécies marinhas, mas também pensando nos outros tipos de biodiversidade que existem, poderia ter algum impacto ambiental nesse aspecto ou não? Não. Na verdade, assim, as esponjas, como a gente está nessa fase de pesquisa, a gente vai, né, nesse momento a gente vai em loco, mergulha e pega no ambiente que ela cresce. Então, mas a quantidade é muito reduzida, então não tem problema ambiental nenhum, né? E tudo regulamentado, né? A gente tem uma série aqui no Brasil, né, a regulamentação é bastante restrita mesmo, a gente tem todas as certificações, autorizações aí dos órgãos competentes para fazer essa exploração. E mais referente ao peixe, isso não é problema nenhum, porque realmente é resíduo, né? Vai para o lixo mesmo, é descarte. Né? Em relação às esponjas, né, se os estudos aí apontarem que, né, os resultados positivos mesmo para aplicação em humanos, para fabricação posterior, tem que ser investido em formas ou desenvolvimento de técnicas para cultivar artificialmente. Né, aquicultura, né, aquários, enfim, né, onde a gente teria mais controle aí das situações de ambiente, de rigor aí né, de todas as condições de crescimento para que pudesse ser utilizado ou feito uma fabricação mais industrial, né, uma fabricação mais para comercialização. Aqui na entrevista você comentou um pouco dos testes, né, que estão sendo feitos para essa pesquisa. Então já foram feitos testes in vitro e os próximos passos são os clínicos. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual que é a diferença entre eles. Até que um produto seja desenvolvido, um medicamento, né, uma trajetória enorme. Às vezes a gente toma, né, um comprimido, nem sabe o tanto de pesquisa, o tanto de esforço, de dinheiro, de investimento que tem por trás disso, né? Então a gente tem né, arduamente aí seguir essa trilha, essas etapas. Então, inicialmente, aquela parte bem, né, básica de desenvolvimento, né, do material do tratamento. Depois, a gente tem que fazer os testes, que a gente fala de pré-clínicos, que são os testes animais, né? Obviamente, hoje em dia, né, a gente tem um controle em relação ao conforto do animal muito grande, comitê de ética, né? Então, aqui no Brasil muito, muito regulado, então a gente tem que ter, né, um extremo cuidado com o animal, mas é uma etapa que tem que ser feita. Né? Então a gente tem modelos animais que a gente utiliza, o teste pré-clínico, para realmente começar a investigar a atividade que a gente fala, atividade biológica, assim, interage com o tecido, se consegue estimular o reparo de tecido cutâneo, o reparo de fraturas, né? E também a segurança, se não tem nenhum efeito negativo. Né? Então, a partir daí, a gente está nessa fase, né, de finalização desses testes pré-clínicos. Se a gente conseguir, né, cumprir todos né, os padrões mesmo que são exigidos para passar para os testes clínicos, né, então a gente vai fazer essa transição, que a gente espera que ocorra aí mais ou menos em uns 2 anos. Né? Então, a gente cumpre e finaliza todas as etapas em modelos animais, e aí a gente vai para os testes que a gente fala de clínicos, né, que também tem várias fases. Né? Então, aí serão pacientes mesmo, né, que tenham queimaduras, que tenham úlceras diabéticas, né, escaras, né, que são aquelas pessoas acamadas que ficam com aquelas feridas, e aí a gente vai testando, desenvolvendo os curativos, ou, no caso de fraturas, pacientes com, né, fraturas que não se consolidam, para que a partir daí, na fase final do clínico, a gente aplique, né, a gente envie tudo para os órgãos regulatórios, como a Anvisa, após a aprovação, que é o que a gente almeja muito, né, aí a gente consegue fazer a introdução no mercado mesmo. Eu só queria fazer uma outra perguntinha, só completando essa. Vai ter essa fase de 2 anos ainda, depois o teste em humanos. Tem expectativa de quantos anos dura esse período de teste em humanos? É um pouco variável, porque depende do acometimento que a pessoa apresenta, mas a gente pode colocar no mínimo uns 4 anos. É um processo realmente longo. Efetuar todas as análises aí da bioatividade, principalmente da segurança. Mas a gente está tendo resultados muito positivos, está muito otimista em relação ao potencial mesmo desses tratamentos que estão sendo desenvolvidos.
Bom, pensando no cenário mais positivo, que deu tudo certo com todos os testes, finalização dos testes pré-clínicos, depois com os testes clínicos e a aprovação final do tratamento, como que a gente pode mais ou menos pensar em expectativa de tempo que ele estaria disponível para o público e para o SUS? Eu não consigo te dar um tempo exato, obviamente, mas a gente acredita que entre uns 5, 6 anos, correndo tudo bem, a gente já consiga, né, trilhar todos esses caminhos aí necessários, né, para evidenciar segurança, efetividade, né, e aí fazer a disponibilização para o SUS, para a população brasileira de forma geral. Você disse que vocês estão otimistas, né, com os resultados, mas vocês trabalham com alguma hipótese de não ser aquilo que vocês esperavam quando fizer o teste em humanos e aí precisar acabar com a pesquisa ou adaptar ela de uma maneira? Pesquisa científica, muitas vezes, não é que a gente espera, mas que a gente fala, resultado negativo também é resultado, né? Então, a partir do momento que a gente começa o projeto, a gente já levanta a hipótese, que geralmente é o que a gente espera de positivo, né? Então, com certeza, a gente tem que considerar essas possibilidades de não dar certo. Então, talvez lá nos testes pré-clínicos tudo esteja maravilhoso, um tratamento, né, super bom, mas em humanos não dê certo. Mas isso é uma possibilidade, porque geralmente, né, o pré-clínico, se a gente tiver resultado positivo, a gente já tem uma grande possibilidade realmente que dê efeitos positivos aí para os humanos. Como tudo na vida, tudo pode dar errado. E aí a gente vai fazendo essas modificações, adaptações, pensando no que, né, deu errado, por quê, melhorias. Então, ao longo desse trajeto também, tem muitos projetos, né, paralelos que estão sendo realizados aí na tentativa de melhoria desses enxertos, dessas membranas cutâneas, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo final, que é um produto que possa ser utilizado para a população brasileira. Com relação aos testes clínicos, você já tem alguma perspectiva de como vai ser a escolha das pessoas, ou se vai ter alguma parceria com a prefeitura, ou se vai ter algum chamado mesmo para a população, pessoas que têm esse tipo de doença, poder se candidatar? Nós estamos estabelecendo parcerias, principalmente com médicos, né? Então, na Unifesp, a gente tem um departamento de dermatologia, cirurgia plástica, né? Muito forte, né? Então, obviamente, a gente pode fazer essa transposição, essas parcerias com o Hospital São Paulo, né? E aqui em Santos também a gente tem a Santa Casa, que tem uma ala de queimados, né? De lesões cutâneas. Então, o que a gente está fazendo é o estabelecimento dessas parcerias com cirurgiões plásticos, com pesquisadores dessa área, para que eles possam, né, nos auxiliar a condução aí desses trabalhos clínicos com humanos, né? As pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Então é isso, Ana. Dúvidas respondidas. Muito legal a nossa conversa. A gente agradece a sua participação e desejamos sucesso na pesquisa. Agradeço muito o convite, a oportunidade, por esse espaço aí para contar um pouquinho do que a gente está fazendo. É super importante, hoje em dia a gente está investindo muito na divulgação científica, né, para valorização mesmo e para que a população, de forma geral, tenha ciência realmente do que a universidade faz, do que a gente trabalha, né, o que a gente desenvolve. Então, né, com muito esforço realmente. Agradeço a minha equipe, né, o pessoal aí do mestrado, doutorado, pós-doutorado, meus parceiros. Então, assim, não é fácil, um trabalho que exige muito esforço, muito estudo, né, muita imaginação aí para a gente ter as ideias da pesquisa, né, mas é muito gratificante realmente, né, e com certeza a gente vai conseguir muitos frutos positivos, né, tanto em relação à formação de alunos, de pesquisadores, quanto ao desenvolvimento desses produtos inovadores, que realmente o que a gente realmente almeja é que isso chegue no mercado, constitua um tratamento, né, mais barato, eficaz para a população, para ser introduzido no SUS, e traga benefícios realmente para o sistema de saúde brasileiro, para a população brasileira e, quem sabe, população, né, em outros países, mundial, para que isso beneficie mesmo, né, as pessoas, os pacientes, que é o nosso grande objetivo. Tratamentos inovadores. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vão 2 spoilers sobre o nosso próximo episódio. Primeiro, vai ser uma série de 3 episódios. Segundo, é sobre o uso medicinal da cannabis sativa, aplicações, a legalidade sobre o uso e os efeitos no corpo humano. Não vai perder, né? O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo.
Também participaram desta produção Jean Silva, Loiane Villeforte e Reinaldo Gimenez. Até mais! Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.